era o mestre das boas maneiras, mas jamais fez qualquer curso de etiquetas. Falava com eloquência, mas ninguém o ensinou a arte da oratória. Conhecia profundamente a mente humana, mas não estudou psicologia. Sabia tudo sobre Deus sem ter estudado teologia nas escolas dos profetas. Foi o maior médico de todos os tempos, sem nunca ter usado um bisturi, estetoscópio ou mesmo feito medicina. Foi o mestre dos mestres, sem nunca ter frequentado uma escola. Era um simples carpinteiro, não tinha casa própria, jamais cobrava pelo bem que fazia, andava somente a pé, não tinha dinheiro, muito menos beleza física. Ainda assim, atraía multidões. Crianças apreciavam dele e receberam um carinho especial. Esse homem viveu entre nós há mais de 2000 anos atrás. Tal foi sua influência que sua vida dividiu a história da humanidade. Você sabe, estou falando do grande Jesus Cristo. Porém, existe algo de intrigante na vida desse homem. Leia comigo Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Impressiona o fato de Jesus não ter cometido pecados? Simplesmente nunca cometeu um erro sequer? Já pensou? Facilmente uma garota poderia argumentar: como é que ele foi tentado em tudo como nós? Ele não era uma menina, as tentações de uma garota são difíceis de suportar. É verdade, disse um senhor bem idoso: como pode? Ele viveu somente 33 anos, não se casou, não passou pela crise dos 40, não teve o chefe chato que eu tive, não precisou viver de aposentadoria e nem conheceu as mazelas da velhice. Olha, essas circunstâncias trazem tentações difíceis e irresistíveis. Olha, pior do que as minhas, não mesmo, disse uma senhora de meia idade. Jesus não passou pelas tentações terríveis que uma mulher enfrenta, não sentiu dores de parto, não precisou educar filhos, não teve cólicas, menopausa, marido bêbado, ciumento. Não é possível que ele tenha sido tão tentado assim. Pois bem, hoje eu vou analisar rapidamente com você um episódio ocorrido na vida de Jesus logo no início do seu ministério. Encontra-se em Lucas 4. E vamos chegar a uma conclusão a esse respeito. Ligeiramente após o seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e um anjo de luz o acompanhou. Ali ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, em profunda comunhão com Deus. Obviamente que a fome era insuportável, então o anjo que o acompanhava, apontando para as pedras que já tinham a aparência de pães, lhe disse, está no verso 3, se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ao abrir a boca, Jesus imediatamente reconhece a real identidade daquele que o acompanha. Usando a condicional se, ele coloca a paternidade de Jesus em dúvida. Sim, é o próprio Satanás disfarçado em anjo de luz, que a todo momento procura uma oportunidade para começar suas investidas. E quando percebe que Jesus está enfraquecido pela fome, lança então sua primeira tentação. Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Note a profundidade dessa tentação. A força de uma tentação tem muito mais intensidade quando vem junto com a necessidade real. Fique somente 2 dias sem comer nada e depois passe em frente a uma churrascaria ao meio-dia sem dinheiro. Você vai passar mal. Agora, passe na frente dela de barriga e bolsos cheios, também vai passar mal. Jesus já estava há mais de 5 semanas sem comer nada, portanto a tentação foi irresistível. Agora eu pergunto a você, Jesus tinha ou não tinha poder para transformar aquelas pedras em pães? Isso tornava a tentação ainda maior. Acontece que Jesus jamais usava o seu poder para benefício próprio. Essa tentação apela para o apetite. Quantas vezes nem é necessário sentirmos fome para transgredirmos as leis de temperança? Você sabia que é justamente a condescendência com o apetite que fundamenta todos os outros pecados? Satanás sabe que, através do apetite desregado, ele pode debilitar as faculdades físicas, mentais e espirituais e assim controlar a mente do homem. Se o homem conseguir ter domínio sobre o apetite, ele terá força moral para ganhar vitória sobre qualquer outra tentação. E essa é uma tentação tão difícil de suportar, tanto para uma garota, como para uma senhora, ou mesmo para um idoso. O objetivo de Satanás foi vencer a Jesus logo nessa primeira tentação. Então Jesus respondeu a Satanás, está escrito,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa foi uma grande vitória de Jesus, porque ele venceu no mesmo ponto em que Adão havia falhado. Porém, o diabo não se dá por vencido e parte para outra tentativa. Desta vez ele transporta Jesus até o alto de uma montanha e o coloca num lugar onde pudesse ter uma vista panorâmica, e num relance ele mostra todos os reinos do mundo e diz, versos 6 e 7, dar-te todo este poder e sua glória, se tão somente me adorares, tudo será teu. Você percebe o poder sedutor dessa tentação? Conseguir tanta coisa com tanta facilidade e nenhum tipo de esforço? Essa tentação apela para as coisas mais fáceis, ao ganho merecido, ao ganho fácil, à ociosidade, à desonestidade. Quem já não foi vítima de algum tipo de suborno? Por exemplo, multa de trânsito e outras. Nessa grande tentação de Cristo, estavam compreendidos o amor do mundo, a ambição do poder, a vaidade da vida, enfim, tudo que possa afastar o homem de adorar a Deus. É uma terrível tentação, tão difícil de suportar para um idoso, uma senhora ou mesmo uma criança. Então Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E agora Satanás carrega Jesus novamente. Jesus foi carregado porque ele estava muito fraco. É claro, o diabo carregou a Jesus, mas não tinha autorização para empurrá-lo ou forçá-lo a pecar. Então, desta vez, o transportou até Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo. E ali, então, lançou sua terceira aguda tentação, aparentemente infantil. Versos 9 a 11. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dar as ordens a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Note a astúcia de Satanás, desta vez usando as próprias palavras das Escrituras para tentar convencer a Jesus. Essa tentação apela para a superdependência de Deus. Quantas vezes pedimos a proteção de Deus em uma viagem enquanto estamos a 140 km por hora ou alcoolizados? Pedimos sabedoria para realizar um teste difícil pela qual nem estudamos. Pedimos para que Deus realize um milagre em nossa vida, mas recusamos fazer a nossa parte. O que tem fé verdadeira está protegido contra a presunção. Ora, a presunção é a falsificação da fé. Se nos colocarmos desnecessariamente no caminho da tentação, fatalmente seremos por ela vencidos. Essa terceira tentação é tão difícil para suportar, tanto para uma garota, como para um idoso, ou para uma senhora. Meu caro, agora sim temos a certeza de que Jesus foi sim em tudo tentado como nós. É claro que não era necessário ele passar pelas mesmas tentações que você e eu passamos, mas na essência, Jesus em tudo foi tentado assim como nós. A diferença é que ele jamais cedeu à tentação. Nenhum homem jamais será chamado a viver uma vida santa em meio a tão renhido conflito como foi a tentação de Jesus no deserto. Então, Jesus respondeu a Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo deixou e Jesus caiu prostrado pela fraqueza. Então vieram os anjos de Deus e o alimentaram. No deserto, Jesus Cristo foi o grande vitorioso, tornando ao homem ser possível vencer em seu nome. Jesus não nasceu imunizado contra o pecado. Ele possuía a natureza humana e a divina simultaneamente. E como homem, ele foi sujeito às mesmas tendências que você e eu somos sujeitos. Que poder você e eu temos à disposição? Talvez eu esteja falando para alguém que, nesse exato momento, se sente fraco diante de alguma tentação. Alguém que esteja lutando para vencer alguma dificuldade. Não desanime, amigo. Jesus Cristo passou pelo mesmo caminho que você está passando e hoje te dá forças para vencer. Ele diz, nos versos 16 de Hebreus 4, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Essa é a maravilha do Evangelho. Jesus Cristo nos ensinou como vencer. Ele está com sua mão sempre estendida em nossa direção, nos oferecendo o seu perdão. Pense nisso.